Boa noite, amigos do SEC. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva com vibrações de paz e amor e nos auxilie na compreensão do Evangelho de hoje, a fim de nos inspirar a buscar o caminho do bem. A mensagem de hoje é do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, mensagem 122. Vale a pena viver. Não ache a sua vida vazia, sem sentido. Não se deixe vencer pelo desânimo, pela frustração. Sua vida é muito importante. Ela tem razão de ser. Deus é infinitamente sábio. Ele tem um plano para você. Procure descobri-lo. Observe as suas maiores tendências. Elas são as sementes que esperam frutificar. Este é o plano de Deus para você. Valorize a sua vida. Seja útil. Vence a inércia. Cultive o bom pensamento. Tenha esperança. Você alcançará a paz, a felicidade. Sentir a vida valiosa é crescer em satisfação. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de prece no Centro Espírita Cearense. E hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 8. As desigualdades das riquezas. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se que essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade das características e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas o que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um necessário, não haveria mais aguilhão que compele as grandes descobertas e os empreendimentos inúteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos? Aí ainda está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e de sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal, se o que não seria senão um instrumento passível e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso dela, saber fazer, mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo por isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Olá, amigos.
Tivemos a leitura do nosso Evangelho, do capítulo 16, item 8, primeiro e segundo parágrafos, com o título Desigualdade das Riquezas. E aqui vão algumas reflexões. Esse trecho do Evangelho fala sobre as desigualdades das riquezas, querendo nos fazer pensar por que algumas pessoas são ricas e outras são pobres. A primeira coisa que o texto explica é que não dá para entender a desigualdade olhando só para a vida atual. Se olharmos apenas o presente, realmente parece injusto, mas se considerarmos a ideia da reencarnação e do progresso espiritual ao longo das existências, aí as coisas fazem mais sentido. A gente se pergunta por que as pessoas não são igualmente ricas? Podemos pensar, porque não têm as mesmas capacidades, esforços, comportamentos e méritos. Nem todo mundo é igualmente inteligente, trabalhador, previdente, que é a pessoa cuidadosa para guardar o que ganha, ou sóbrio, que é aquela pessoa mais moderada nos gastos. E mais, se a riqueza fosse dividida igualmente entre todos, cada um ficaria com tão pouco que não resolveria muita coisa. E em pouco tempo, a igualdade se desfaria, voltando a ter desigualdade, porque cada pessoa tem talentos e comportamentos diferentes. Além disso, se todo mundo tivesse exatamente o suficiente e ninguém precisasse se esforçar para melhorar de vida, o mundo não avançaria. Não haveria grandes descobertas, invenções ou obras, porque o ser humano precisa de estímulos e desafios para progredir. E aí a gente pode voltar a refletir. Então, por que que Deus permite que as pessoas más ou incapazes tenham riquezas? E na leitura do trecho a gente consegue entender que a vida na Terra é uma escola de evolução espiritual. Deus deu ao ser humano livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E cada um faz com isso as suas escolhas para aprender por si próprio. A riqueza é uma prova moral. Quem a tem precisa aprender a usá-la bem, com caridade, generosidade e responsabilidade. Se desviar do caminho, terá novas oportunidades de aprender em outra vida. E vale lembrar, a riqueza não é fixa. Deus faz a riqueza circular. Hoje uma pessoa pode ser rica, amanhã pode ser pobre, passar por algumas dificuldades, numa outra existência pode passar por uma experiência oposta. Assim, todos, em momentos diferentes, têm a chance de aprender tanto a humildade na pobreza quanto a generosidade na riqueza. E, por fim, o texto lembra que, para quem é pobre, a prova é de paciência e resignação, e para quem é rico, a prova é de caridade e desprendimento. Cada um com o seu desafio, nenhum sendo melhor ou pior que outro. Todos no caminho para o espírito de crescimento, evolução e desenvolvimento moral e espiritual. Então, em resumo, a desigualdade das riquezas é uma consequência natural das diferentes capacidades e comportamentos que todos os seres humanos têm. A riqueza e a pobreza são provas que mudam de mãos para que todos, ao longo das vidas, aprendam a lidar com as dificuldades e as responsabilidades. Deus, sendo justo, dá a cada um a sua oportunidade de crescimento no momento certo. E neste momento, com o Espírito cheio do pão espiritual que acabamos de celebrar através da luz do Teu Evangelho, gostaríamos de agradecer, Pai, a Ti e a todos os Espíritos benfeitores que nos amparam. Te agradecemos por mais este momento de reflexão, onde as luzes que nos iluminaram permaneçam sempre em nossos corações. Que a paz de Jesus se estenda a todos nós, tantos os presentes quanto aqueles que estão ausentes. Que a força do Teu Evangelho, Senhor, nos fortaleça sempre e ilumine nossas consciências para os nossos deveres.
e as nossas práticas ao bem. Senhor, te damos graças mais uma vez pela luz e pelas palavras que nos orientaram e te pedimos que fluidifique as águas que iremos tomar agora, as águas que estão presentes em nosso corpo, em nosso orbe. Fluidifica, Senhor, com o teu poder, com a tua luz e pelas palavras que nos foram orientadas. Venho te pedir, Senhor, a vossa paz, que se estendam a todos, e especialmente aqueles que sofrem e que necessitam da tua ajuda. Que possamos levar a luz do teu Evangelho para o mundo e ser sempre instrumentos de bem. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e por nos abençoar com a tua paz. E que assim seja.